Pois é, já estamos de volta, mais um pedacinho da LDB aqui, tá gostando? Bom, né? Então vamos lá. Agora a gente vai para o título 5º da Lei 9394/96. Estamos aqui, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, 9394, título 5º, e ele vai falar dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Esse é um título que tem alguns capítulos, que também são divididos por seções, então a gente vai ter que ir parte a parte, porque ele é grande, tá? Vamos lá, o capítulo 1 vai dizer o seguinte, desse título, tá? Da composição dos níveis escolares. E esse capítulo é bem pequenininho, porque ele fala isso aqui pra gente. E só. Mas esse pouquinho que ele fala é super, super, super importante. Talvez seja a questão mais presente em todos os concursos. Talvez se a gente fizesse uma estatística das questões de LDB presentes no concurso, eu acho que essa aqui seria a questão que ganharia, assim, em primeiro lugar. Então, olha o que ele vai dizer. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Acabou. Só isso. Mas lembra que ele falou que ele ia conversar, que a grande questão aqui, ó, vou voltar aqui só para a gente ver, ó o título. Da composição dos níveis escolares. E em seguida ele vai e coloca aqui educação básica e educação superior. Isso significa, então, que a educação ela é formada por 2 níveis. Preste atenção, tá? Então, a gente tem 2 níveis de educação. O primeiro nível é o nível da educação básica e o segundo nível é o nível da educação superior. Vou fazer aqui um quadro para poder ficar melhor aí para você entender, tá? Então, vamos lá. Bom, então eu vou fazer aqui uma organização para facilitar o nosso entendimento, tá? Preste atenção. A gente tem 2 níveis, tá? O primeiro nível é da educação básica e o segundo nível é da educação superior. A educação básica está aqui, ó. Primeiro nível, vou botar até em vermelhinho aqui para a gente saber que isso aqui são níveis. Então, a pergunta é, em quantos níveis divide-se a educação nacional? 2 níveis, educação básica e educação superior. Ou é básico ou é superior, não tem jeito. A educação básica é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e também pelo ensino médio, tá? São o quê? Isso aqui, ó, são as etapas da educação básica. Então, a educação básica é composta por 3 etapas. A educação básica, que é o primeiro nível, é composta por 3 etapas, que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, ela se divide em 2 segmentos. Então, ela tem o segmento creche, para crianças de até 3 anos, e ela tem o segmento, pré-escola, para as crianças de 4 e 5 anos. O ensino fundamental, a partir dos 6 anos e assim por diante. Ok, então a gente viu o nível, a gente viu a etapa, e a gente vai falar logo de alguma coisa que a gente precisa conversar, que são as modalidades, tá? Vou colocar aqui as modalidades. Então, modalidade é o modo que a gente tem de oferecer alguma coisa. Então, a gente tem modalidade de educação à distância, ó, EAD. EAD é a modalidade do ensino superior, EAD também é modalidade de alguns lugares do ensino médio, tá? Então, alguns lugares você encontra na modalidade EAD, pelo menos algumas disciplinas, mas ela é prioritária do ensino da educação superior. A gente tem a modalidade de educação especial. A gente tem a modalidade da educação indígena, a gente tem a modalidade do EJA, a gente tem a modalidade do ensino tecnológico. Então, está aqui, modos de oferecer alguma coisa, isso é o que a gente vai chamar de modalidade. A única modalidade que vocês têm que ter muita atenção é a modalidade da educação especial. Por quê? Nós já vimos em outra aula que essa modalidade ela é transversal a todos os níveis e a todas as etapas.
Ok? Então, isso é que a gente tem que deixar muito claro. E é isso que aquelas duas frasezinhas, aquele único artigo, com aqueles dois incisos, quer dizer para a gente. Fiquem atentos nisso daqui. A gente vai trabalhar muito nesses níveis e nessas etapas ao longo das nossas aulas, trazendo aqui tudo aquilo que a legislação fala sobre eles. Então, você já sabe, educação básica e educação superior. Bom, e aí a gente vai para o outro capítulo. Capítulo 2 da educação básica. Lembra que a gente está no mesmo título, tá? Da educação básica na seção 1. Porque a gente tem título, capítulo, seção, e agora a gente vai para a seção 1. Olha o que é a seção 1, que vai começar a discutir para a gente. E aqui tem várias discussões muito importantes, tá? A seção 1 vai falar da educação básica de uma forma geral. Depois a lei vai apresentando cada uma das etapas da educação básica. Vai falar da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Neste momento, neste bloco dessa aula, nós vamos discutir a educação básica de uma forma geral, como a lei diz. E ela começa assim no artigo 22. A educação básica pensa que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Compõe a educação básica. Tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, pensa, educação básica, finalidade dela. Desenvolver o educando. Nós já tínhamos conversado lá na primeira aula, quando a gente viu o primeiro título da lei, que a questão do desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolver o educando, está muito associada à ideia do trabalho da educação infantil. Já tinha falado também para vocês que essa questão da formação da cidadania era alguma coisa relativa ao ensino fundamental. E já tinha dito para vocês que essa questão de progredir no trabalho e em estudos posteriores era alguma coisa relacionada ao ensino médio. E aí, as finalidades da educação básica meio que reafirma essa ideia. Desenvolve esse educando, aí depois você começa a dar essa formação comum para que ele possa ser um cidadão atuante, para que ele possa trabalhar, para que ele possa progredir nos seus estudos. Essa é a ideia. A educação básica, então, pensa que, de novo, estamos falando das 3 etapas, poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. E aí eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que eu também venho falando. O quanto a lei dá liberdade e autonomia para os sistemas de ensino. Olha o que ela diz. A educação básica poderá. Então, ela não está determinando uma única forma de organização. Então, você quer organizar em séries anuais? Não tem problema, pode se organizar. Você quer períodos semestrais? Em vez de você fazer ano, você faz semestre? Sem problema. Ciclos, que já foi uma realidade em muitos locais, já foi muito discutido. Ok, ciclo é possível. Alternância regular de períodos de estudos? A gente vai alternando, algum tempo você vai estudar só algumas disciplinas, com uma carga horária maior, depois você estuda outras contra a carga horária. Grupos não seriados, por exemplo, os grupos de realfabetização são grupos não seriados. Aí você pode colocar ali critérios de idade ou critérios de competência, né, aquilo que os alunos já têm em comum, tá? Tudo isso aqui é possível de escolhas. E você pode ainda criar outros. O único cuidado que a lei está dizendo é que você tem que sempre colocar na frente o interesse do processo de aprendizagem. Então, sempre que aquilo for favorecer o processo de aprendizagem das crianças, essa sua forma de organização pode ser alterada para que esse objetivo seja, então, alcançado. Então, a gente já começa a ver que esse caráter de liberdade, de autonomia, se desenvolve ao longo da lei, em diferentes etapas que a própria lei usa para discutir. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. O que é reclassificar o aluno? É mudar a classificação que ele tinha inicialmente. Então, digamos que o aluno saia daqui do Rio de Janeiro e vai estudar numa escola lá no interior de Manaus.
E aí, quando ele chega na escola do interior de Manaus, ele sai daqui com um histórico, a declaração dizendo que ele pode ser matriculado numa turma de terceiro ano de escolaridade, mas ele chega lá, na realidade, o terceiro ano é uma turma que está aquém das suas potencialidades, daquilo que ele já conhece, e ele pode ser matriculado numa turma de quarto ano de escolaridade. E aí, se isto de fato acontecer, isso chama-se reclassificação. Então, olha, de novo, vou chamar a atenção para vocês que a palavra é poderá. Então, não tem uma garantia de que vai acontecer. Há uma ideia de escolha. A escola poderá reclassificar os alunos, tá? Inclusive, quando se tratar dessas transferências entre uma escola no país e outra escola no exterior, porque os critérios são diferentes, tá? Mas ela vai ter como base as normas curriculares gerais. Mas pode acontecer. Lógico que para que a escola faça isso, o sistema de ensino vai ter que organizar essa situação anteriormente. Mas a lei prevê essa possibilidade. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive as climáticas e as econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nesta lei. Bom, então, você pode se adequar às peculiaridades locais, inclusive as climáticas. Digamos que em algum lugar, Pantanal, chove muito, fica tudo alagado e aí não tem como o aluno se deslocar. Você pode adequar, mas as horas letivas não podem ser nunca oferecidas em menor quantidade do que a lei estabelece, mesmo que por alguma razão os dias sejam. Então, a gente sabe que a carga horária, ela envolve 200 dias, 800 horas no mínimo. Nesse caso dessas adequações, isso aqui não é o mais importante, mas isto aqui passa a ter o cenário importante. As 800 horas precisam ser garantidas. Significa que um dia, durante algum período, em função de alguma coisa, das cheias, da impossibilidade de deslocamento das crianças, ao invés do menino ficar 4 horas na escola, ele vai ficar 6, alguma coisa assim, isso é só um exemplo, tá, gente? Para poder garantir que ele tenha acesso às 800 horas que a lei fala. Sempre que a gente vai fazer cálculo em cima de frequência, em cima de carga horária, a gente faz em cima das horas letivas e não dos dias, tá? Presta sempre atenção que as horas são sempre, o cálculo em cima das horas é prioritário ao cálculo em cima dos dias letivos. Artigo 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, vamos lá, as regras comuns, mas só para o fundamental e para o ensino médio. Então, a educação infantil não entra nessa categoria que a gente vai começar a discutir agora. Então, vamos lá. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, olha a questão da carga horária que eu tenho falado ao longo de todas as aulas, olha onde é que ela aparece aqui no artigo 24. Então, ela vai dizer, ó, mínima 800 horas, para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídos por 200 dias. Se são 800 horas distribuídas por 200 dias, a gente sabe que o aluno vai ter 4 horas de aulas diárias no mínimo, para ele ter 200 dias e para ele ter 800 horas. Nessa carga horária aqui, não pode estar incluído esse tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, vai fazer exame final, aquela semana de prova final, não sei o quê, não pode estar dentro dessa carga horária, tá? Tem que ser uma carga horária para além dessa estipulada por lei. A outra questão, outra regra comum, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. A gente já vai ver os critérios. Primeiro, vamos discutir o que é a classificação. Classificação é o seguinte: no final do ano, o aluno fica classificado para alguma série. Ou ele é classificado para a série em que ele estava, e ele mantém a mesma série, ou ele é classificado para uma série superior. E aí, a gente vai ver quais são essas possibilidades dessas classificações, mas lembra que tem uma exceção aqui, que é a exceção em relação à primeira série do ensino fundamental. Vamos lá. Olha quais são essas situações.
A escola poderá reclassificar os alunos. Ih, voltei, não é para cá não, desculpa, gente, é para cá. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então, vamos classificá-lo por promoção. Ele estava no 3º ano de escolaridade, mas ele foi muito bem, ele foi aprovado, então ele foi classificado por promoção para a 4ª série ou para o 4º ano de escolaridade. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Então, ele vem lá com papel dizendo, olha, ele pode ser classificado na turma do 4º ano de escolaridade, então, ok, classificação. E, isso é muito importante, independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, olha o que a gente tem que ver. Aqueles casos em que a gente vem discutindo que a experiência escolar tem que ser valorizada, porque a gente sabe que o aluno aprende, embora a predominância seja do ensino, talvez ele tenha aprendido em outros lugares que não fossem instituições próprias, e a gente tem que considerar esse saber que o aluno construiu. Então, uma outra forma de classificar é o seguinte, olha, ele não estava naquela escola para ser aprovado ou para ser reprovado. Ele não traz de outra escola nenhuma declaração. Mas ele chega na escola e ele sabe. Então, o que a gente faz? Então a gente faz isso aqui, ó. Independe da escolarização anterior, avalie esse aluno, vai fazer, verificando o grau de desenvolvimento de experiência para poder encaixá-lo na série correta que corresponde aos seus conhecimentos. Lembra que isso aqui é uma ideia que, eu vou voltar o slide agora de propósito, só para a gente ver, ó. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Então, nenhuma dessas situações aqui se aplica à questão do 1º ano do ensino fundamental. E aí eu vou perguntar para vocês, por quê? Quem consegue aí imaginar da sua casa, de onde você está me assistindo, por que a primeira série de ensino fundamental não está envolvida? Não lembra por que na primeira não está? Porque simplesmente é o seguinte, da educação infantil para o 1º ano do ensino fundamental, para a classificação do 1º ano do ensino fundamental, o único critério é a idade. Então, para classificar um aluno no 1º ano de escolaridade, a única coisa que precisa ser respeitada, o único critério que precisa ser respeitado é a idade, 6 anos. Então, nenhuma dessas outras situações se aplica para essa questão desse menino, tá? Então, critério para entrada no 1º ano do ensino fundamental, para classificação no 1º ano do ensino fundamental, idade. Critério para as outras demais séries, critério de classificação para as demais séries, aí a gente vai ver em que situação se encaixa, na A, na B ou na C, ok? Vamos lá. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. De novo, eu vou chamar a atenção para vocês de uma palavrinha que eu vou achar aqui, ó. O regimento escolar pode admitir. Então, ninguém está dizendo que tem que, está dizendo que pode admitir. Então, vamos lá. Progressão regular por série. Um ano letivo é um ano de calendário, tá? E aí, de um ano para o outro, você tem um processo de aprovação ou de reprovação. Isso é o que acontece aqui. Então, nesses estabelecimentos que fazem isso, o regimento escolar é um documento administrativo que diz como é que a escola funciona administrativamente, né? Regras, leis, tudo que está ali, ele tem que ser um documento que esteja de acordo com o projeto político-pedagógico. Então, o regimento escolar, ele pode admitir formas de progressão parcial. Progressão parcial é aquilo que a gente conhece pelo nome de dependência, tá? Ou seja, ele progride em algumas coisas, mas ele fica com dependência em outras disciplinas. Então, a gente está dizendo que os estabelecimentos, eles podem admitir as formas de dependência ou não. Não há uma obrigatoriedade das escolas terem esse processo de dependência ou oferecerem dependência aos seus alunos, tá? Mas, se ela decidir oferecer a dependência,
tem que ser preservada a sequência do currículo. Então, tem uma sequência do currículo. E também tem que ser observadas as normas do sistema de ensino. Essa é uma escola municipal? Não. Mas é uma escola que faz parte, é uma escola de ensino fundamental, de ensino médio, ela tem que olhar as regras do sistema estadual de ensino, se ela for uma escola privada, e se ela for uma escola pública, ela vai ter que saber se aquele município oferece ou não oferece essas formas de progressão parcial para que ela possa ou não oferecer também. Obrigatoriedade de oferecer dependência não existe. Existe uma possibilidade, mais uma vez eu mostro o caráter de liberdade, de autonomia que a lei dá aos sistemas de ensino. Poderão organizar-se, de novo, olha o verbo, poderão, poderão, poderão. A gente está dizendo que há permissão para, tá? Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Na realidade, qualquer componente curricular pode estar dentro dessa perspectiva. Mas olha só como é que isso funciona. Vou dar um exemplo da escola da minha filha, que faz isso com o inglês. Em inglês, lá, eles não fazem toda a turma do 6º ano junto, toda a turma do 7º ano junto. Não, não é assim, não. Todos os alunos são testados para ver o nível de conhecimentos que eles têm de inglês, e aí eles frequentam turmas com níveis diferenciados. Então, tem o nível inicial, tem o nível intermediário, sei lá quais são as outras classificações que eles têm, não me recordo de todos os nomes. Mas isso é justamente isso aqui. Vai se organizando classes com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria. Imagina no inglês, tem aluno que faz curso de inglês há séculos, aí está lá com a turma e a professora não consegue avançar do tal do verbo to be, que fica lá eternamente no to be, to be, to be. E o aluno já está a léguas de distância. Então, essa é uma forma que está prevista na lei, que pode ser utilizada pelos sistemas de ensino, pelas escolas, para organizar essas classes ou essas turmas, ok? Vamos lá. Vamos avançar aqui no nosso conhecimento sobre a lei. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Olha que coisa interessante. A lei fala de verificação do rendimento escolar. Mas quando ela vai falar de verificação, o primeiro item que ela fala é de avaliação. Então, a gente está dizendo que a forma de verificar o rendimento escolar é através da avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Então, eu estou sempre olhando ele continuamente e de forma cumulativa, ou seja, o que ele fez antes, como é que ele foi ampliando, eu vou acumulando essas informações, esse entendimento sobre o meu aluno, tá? Com prevalência, ou seja, prevalência vale mais dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e também dos resultados ao longo do período sobre os resultados de eventuais provas finais. Então, o olhar da lei é um olhar de uma avaliação processual, de um processo que é contínuo, que é acumulativo, onde a qualidade é prevalente às questões da quantidade e onde os resultados ao longo do processo valem mais do que os resultados da prova final. Entenderam? Isso é muito importante para a gente poder discutir, isso também está sempre muito presente nas provas. Você precisa ter clareza do que a lei fala sobre avaliação. Então, a avaliação é assim, tá, gente? Com isso aqui, a gente já pode dizer o seguinte: prova não é avaliação, prova é prova. Ela pode ser um instrumento de avaliação, mas ela não é a avaliação. Por quê? Porque a prova não dá para a gente esse olhar contínuo cumulativo. E a prova, ela traz aspectos quantitativos, que nem são os prioritários, já que os qualitativos é que o são. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Então, olha só, tem alunos com atraso, a gente pode pensar num processo de aceleração. Vários projetos de aceleração já aconteceram aí ao longo do nosso país, onde você tira do currículo aquelas coisas que não são consideradas cruciais e dá a oportunidade do aluno ter acesso àqueles conhecimentos que são necessários, cruciais, de uma forma diferente, para que ele possa ganhar alguns anos de escolaridade, porque ele tem essa defasagem idade-ano de escolaridade.
possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Você verifica que o aluno já sabe aquilo, você pode avançá-lo, ou ao final do período ele já sabe, você vai avançando, então faz parte desse processo. Entender que a avaliação também favorece a ampliação de conhecimento dos alunos, impulsiona os alunos para novos saberes. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir com muita calma, porque pensa o seguinte, se você tem um currículo separado por disciplinas, por exemplo, no ensino fundamental. Eu vou fazer aqui no quadro para a gente entender. Esqueci os risquinhos aqui, deixa eu tirar os risquinhos daqui, porque senão eles sempre nos atrapalham. Pensa o seguinte, se a gente for pensar no ensino fundamental tem algumas disciplinas que são básicas, né? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e outros. Vou parar aqui porque eu só vou usar como exemplo, tá? Então, imagina que ano passado, 2017... o bonitinho lá foi aprovado em português, foi aprovado em matemática, mas foi reprovado em história, reprovado em geografia e reprovado em ciências. Como esse é um sistema que não trabalha com progressão parcial, ou seja, não tem dependência, então, o que acontece com esse menino? Digamos que nesse ano ele estivesse no 6º ano de escolaridade. O que acontece com ele em 2018? Ele vai novamente repetir o 6º ano de escolaridade. Mas, se a gente tem que aproveitar os estudos realizados com êxito, olha o que acontece. Ano passado, ele foi aprovado em português, não foi? Se eu disse que ele foi aprovado no 6º ano de escolaridade em português, eu não posso reprová-lo aqui, porque eu vou ter que aproveitar isso aqui com êxito. Então, ele aqui vai ter que estar aprovado. Ele aqui vai ter que estar aprovado. As únicas disciplinas nas quais ele poderá ser aprovado ou reprovado, ou seja, alterar a sua situação da do ano anterior, são as disciplinas nas quais ele ficou reprovado. Então, aqui sim, ele pode ter alteração no seu resultado. Isso é aproveitar os estudos concluídos com êxito. Em muitos lugares, várias manobras têm sido feitas para burlar isso daqui. Então, você faz conceito global, no lugar de conceito por disciplina. E aí, se o conceito é global, o menino fica ou aprovado em tudo, ou reprovado em tudo. E aí, cada sistema se organiza, tá? Mas, de verdade, a gente tem que considerar essa ideia de estudos realizados com êxito que precisam ser considerados. Se a gente disser que ele teve êxito em alguma disciplina, então a gente tem que manter essa história do êxito até o final. Então, por isso que a gente está falando desse aproveitamento desses estudos. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Olha só, então vamos lá. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, ponto. Então, estudo de recuperação é obrigatório. Agora, de preferência, olha a nossa palavrinha aqui de novo, de preferência paralelos ao período letivo. Então, não há uma obrigatoriedade que o tipo de recuperação oferecida aos alunos seja a recuperação paralela. Isso não é obrigatório, tá? Mas, de preferência, que ela seja a recuperação paralela, está aqui colocado, tá? Para os casos de baixo rendimento, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Vocês podem ver que aqui, nessa parte da legislação, o regimento é um documento que aparece com força. Então, se tem a recuperação, o regimento tem que dizer como. O regimento tem que dizer se tem classificação, se tem reclassificação. O regimento tem que dizer se tem dependência, sistema de dependência, né? O regimento vai ter que dizer se a recuperação é paralela, como ela acontece, o regimento é um documento que vai ter que administrativamente oferecer essas respostas para quem esteja lendo. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento, mais uma coisa para o regimento, e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Lembra que eu já falei para vocês que quando a gente faz cálculo, a gente faz sempre em cima de horas, não em cima de dias. Lembra que eu já tinha adiantado para vocês dessa questão dos 75% de frequência no total de horas, o que conferia aos alunos um percentual de faltas em torno de 25%, lembra?
E também cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série, diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com todas as especificidades cabíveis. Parágrafo 1º. A carga, e aí preste atenção que isso é uma novidade, tá? É de 2017, mas ainda é bem recente. E para quem vai fazer concurso é bem interessante que tem uma questão dessa porque é nova, então as bancas gostam de privilegiar. A carga horária mínima anual, do que trata o inciso 1º do caput, deverá ser ampliada de forma progressiva, ou seja, aquelas 200 dias e 800 horas, tem que ser ampliada de forma progressiva no ensino médio, só no ensino médio, tá, gente? Para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Então, olha só, entender isso melhor. Hoje, você ainda encontra ensino médio organizado em 200 dias letivos e 800 horas. Mas você sabe que você vai ter que ampliar para 1.400 horas. No entanto, entre 800 e 1.400, a gente tem um espaço grande, né? Tem ali umas boas horinhas para a gente pensar, né? Que na realidade são mais 600 horas. Tem uma mudança grande estrutural na escola para isso, né? E aí, o que a lei diz então? Os sistemas de ensino, no prazo máximo de 5 anos, vão ter que oferecer pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária. E ele coloca a data, 2 de março de 2017, se a gente coloca 5 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, até 2 de março de 2022, todos os sistemas de ensino têm que oferecer ensino médio com uma carga horária mínima de 1.000 horas anuais. Preste atenção que é 1.000 horas. A gente mexeu na quantidade de dias? Não. A quantidade de dias continua, tá? O que a gente está mexendo é na carga horária, horas mesmo, tá? Então, 200 dias, 1.000 horas. Como é que isso vai ser feito? Não sei. Cada sistema de ensino vai ter que fazer isso até o ano de 2022. Mas lembre-se que a ampliação prevista é para 1.400 horas. E não apenas 1.000. Então, está aqui um grande desafio. Isso aqui é bem importante. Já se trata dessa nova cara que o ensino médio vai ter aqui no país. A gente pode gostar ou não gostar. Essa é a cara que está sendo dada para o ensino médio. E uma das primeiras mudanças é justamente essa em relação à carga horária. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do estudante e conforme o inciso 6º do artigo 4º. Lembra que a gente já falou dessa questão do inciso 6º do artigo 4º, quando ele falava dessa questão do ensino regular noturno adequado às condições do estudante. Isso foi falado lá numa das nossas primeiras aulas. E aqui a gente retorna com essa ideia, tá? Então, os sistemas de ensino é que vão ter que dispor sobre essa oferta de EJA e de ensino noturno regular, mas que essa oferta seja adequada às condições do estudante. O que é que mudou então, Márcia? Mudou que antes era somente em relação ao ensino noturno. E agora é também do ensino noturno e do EJA a partir de 2017, e a partir do que traz para a gente esse parágrafo 2º. Bom, grandes novidades aqui, né? Vamos lá ver o que mais acontece na legislação, falando ainda sobre educação básica. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. O que quer dizer isso? Que a lei não define número mínimo ou número máximo de alunos em sala de aula. A LDB não diz isso. Ela deixa isso como uma obrigação, um objetivo das autoridades responsáveis. Então, quantos professores, qual o espaço da sala, qual o tamanho da sala para quantos alunos, a lei não determina. Eles não são bobos de fazer isso, até porque num país grande como o nosso, com situações tão diversas, imagina se ele coloca assim, olha, tem que ser 25 alunos, vai ter lugar?
que 25 alunos vai sobrar aluno fora da escola para caramba. Então, ele não vai fazer isso, não vai meter a mão na cumbuca e deixa para os municípios decidirem, né, os sistemas de ensino decidirem. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento no disposto desse artigo, que foi o que eu falei. Então, tendo em vista as suas características, os sistemas vão ter que se organizar. Artigo 26, a gente começa a falar, então, da questão de currículos na educação básica, tá? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum. Logo na primeira aula da lei, eu falei para vocês sobre a base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, o nosso currículo é assim, ó, tem uma parte que é comum. O que é comum significa que todo mundo tem acesso. É comum em todos os sistemas de ensino, é comum em todos os estados, é comum em todos os municípios. Isso é comum. Essa é a parte comum, digamos que é assim como se fosse o nosso esqueleto. A parte diversificada é a quantidade de carne ou que a gente enxerta ali dentro, que tipo de enxerto a gente vai colocar. E essa parte diversificada é ela que vai poder trazer para a gente aquela valorização para as culturas locais, para as situações locais, para as necessidades, para as demandas dos alunos, para as demandas da comunidade. Então, você tem uma estrutura, mas uma possibilidade de enxertar essa estrutura com coisas que sejam de acordo com a realidade dos alunos. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, base nacional comum, tá? Tem que abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e de matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, ele é um componente curricular obrigatório da educação básica, esse ensino da arte. De alguma forma, ele tem que estar previsto em todas as etapas da educação básica. Parágrafo 3º diz o seguinte: a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno, e aí tem as condições onde essa prática da educação física é facultada. Veja bem, o componente curricular é obrigatório, então tem que ter educação física. No currículo escolar tem que ter educação física. Agora, a prática, já que a educação física chama para essas práticas, ela pode ser facultada. O que é facultada? O aluno pode ter a escolha de fazer ou de não fazer. E pode ser facultativa assim, ó, para o aluno que cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, então, trabalha 6 horas ou mais, tem essa prática facultada, maior de 30 anos, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, amparado pelo Decreto-Lei número 1044, que são os casos de saúde, tá, em que o aluno está amparado pelo decreto e não pode fazer. O inciso 5º foi vetado e o 6º, que tem a prole. Quem tem filho também não tem necessidade. Tem prole, não tem necessidade, está facultada a prática da educação física. Parágrafo 4º vai falar um pouquinho da história do Brasil, que levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Não tem nenhuma novidade aqui, mas temos aqui. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano será ofertada a língua inglesa. O que mudou? Antigamente, o sistema de ensino podia escolher qual seria a língua estrangeira. Hoje a gente nem fala mais de língua estrangeira aqui, a gente fala de língua inglesa, porque é a língua que torna-se obrigatória, é um caráter de obrigatoriedade a partir do 6º ano de escolaridade. Essa é uma mudança também recente, essa é uma mudança de 2017, fica legal se você ficar atento aí, tá? Parágrafo 6º.
As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º desse artigo. O parágrafo 2º desse artigo é o parágrafo que fala do componente curricular de arte. Então, quando a gente fala de arte, as linguagens que estão envolvidas são artes visuais, dança, música e teatro. Então, se o aluno tem aula de teatro, ele está tendo aula de arte. Se ele tem aula de música, ele está tendo aula de arte. Se ele tem aula de dança, ele tem aula de arte. E se ele tem aula de artes visuais, ele tem aula de arte. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Notem que isso aqui também é novo, e o que tem de novo é você falar dessa questão da integralização curricular. Então, a gente vai buscar sempre uma ideia de um currículo integrado, e esse currículo integrado pode trazer também os temas transversais, que são discutidos ao longo de toda a perspectiva da parte diversificada do Correio, que estão presentes em toda a perspectiva da lei. Olha o parágrafo 8º. Ele nem é tão novo assim, que ele já é de 2014, mas eu sempre chamo a atenção dele, porque é muito fácil ele aparecer na prova, e se a gente não tem um conhecimento mais específico da lei, a gente acaba dizendo que isso não é verdade, quando na verdade é. Então, preste atenção ao que ele diz. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, olha só como é que tem um jogo de palavras aqui. Eu sei que isso é a exibição de filmes de produção nacional, mas isso aqui é um componente curricular também, só que ele é complementar. Então, você vai dar um filme, você está dando uma aula de história, você pode aproveitar com um filme de produção nacional, curta-metragem ou longa-metragem, que contribua para esse olhar da história, porque isso se torna, então, um componente curricular complementar, ele complementa aquela tua ideia inicial. E tem que ser integrado à proposta pedagógica da escola. A sua exibição é obrigatória, não é uma escolha, é obrigatória, por no mínimo 2 horas mensais. Então, 2 horas mensais no mínimo, os nossos alunos têm que ter acesso a uma produção nacional, tá? Um filme de produção nacional, que complemente de alguma forma o currículo, não precisa ser na disciplina de história, que eu só usei aqui como exemplo, mas que complemente esse currículo de alguma forma, que esteja dentro da proposta pedagógica da escola. Eu juro para vocês, juro que eu ainda não vi acontecer, mas deve acontecer por aí, né? Eu realmente nunca vi, mas a lei diz e a gente sabe que na prova podem perguntar e a gente tem que saber responder. Parágrafo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais. Então, olha os temas transversais aqui, naquela questão da integralização do currículo, nos currículos escolares de que trata o caput desse artigo, tendo como diretriz a Lei número 8.069, de 13 de julho de 90, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, a gente está falando que, na perspectiva do ensino fundamental e do ensino médio, essa questão dos direitos humanos precisa estar presente. Parágrafo 10º. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Então, assim, a gente tem uma base que tem os conhecimentos da matemática, da língua, né, do conhecimento físico, social do nosso país, essas coisas que a gente já viu. Quer acrescentar alguma coisa nessa Base Nacional Comum Curricular? Vai depender da aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação do Ministro de Educação, ok? Então, a gente não tem, mas aquela liberdade toda que a lei fala lá na frente, né? Mas, tá aí. Artigo 26A, nós temos, então, esse apêndice no artigo 26. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, olha que a educação infantil está de fora, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, vamos lá.
Estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena obrigatórios para ensino fundamental e para ensino médio. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Presta muita atenção nisso aqui, porque eu tenho visto vários recadinhos do WhatsApp que rolam por aí, ou no Facebook. Alteraram a LDB, alteraram, verdade. Mas o teor da conversa está totalmente equivocado. Nem tudo que diz ali foi de fato alterado. Algumas coisas sim, mas nem tudo. Uma das coisas é que dizem que isso aqui não existe mais. Existe, está aqui na lei, a questão da cultura, das culturas afro-brasileiras e também das etnias indígenas que está aqui presente. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e também na área de história brasileira. Então, todo o currículo está envolvido, mas especialmente artes, literatura e história tem um caráter muito mais de proximidade com o tema. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Primeira diretriz, então vamos lá, educação básica e as suas diretrizes. Difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então essa é uma diretriz, valores do interesse social. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Então, quando você vai trabalhar com os alunos, você precisa considerar que condições são essas que esses alunos têm para que você possa começar o seu trabalho. Orientação para o trabalho e promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, a gente vai promover o desporto, o esporte na escola, mas a gente também tem que apoiar para outras práticas que não sejam tão convencionais. Por exemplo, o ping-pong é uma prática que em alguns jogos, a gente tem até jogos internacionais que envolvem o ping-pong ou o tênis de mesa, né? Mais bonitinho do que ping-pong. É uma prática desportiva também não formal que a gente pode pensar em considerar dentro do currículo. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural. Então, vamos lá, educação básica, a gente falou várias coisas, agora tem um olhar específico para a população rural. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. O que o aluno da zona rural tem que saber? Quais são os conhecimentos que são pertinentes? O que interessa a ele? Segundo, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Nós já tínhamos falado dessa possibilidade de adaptação desse calendário escolar, e mais uma vez a lei reforça isso. A adequação à natureza do trabalho na zona rural. A gente não fala o tempo inteiro de educação e trabalho? Se a escola é uma escola rural, então a gente começa a pensar também numa adequação dessa ideia, dessa finalidade de preparação para o mundo do trabalho, para uma preparação para o mundo do trabalho rural, dentro das suas diferentes possibilidades. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, escolas indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, não é simplesmente fechar porque eu quero fechar, tem todo um estudo que a lei vai dizendo que precisa ser feito na hipótese do fechamento da escola indígena. Pois é, né, gente? Muitas coisas que nós discutimos aqui em relação à educação básica. Não perde, não, que no próximo módulo nós vamos discutir educação infantil, depois discutiremos o ensino fundamental e discutiremos o ensino médio. Mas ainda tem muito mais coisa, tá? E tem muita coisa ainda para a gente discutir. A gente está fazendo passo a passo, pouquinho a pouquinho, até porque se mudar a lei,
e nossa lei muda toda hora, dá tempo da gente corrigir. E é mais fácil para você estudar, um pouquinho de cada vez, um capítulo de cada vez, se apropriando aos pouquinhos desse conhecimento. Não fica cansativo, fica fácil para você anotar e fácil para você começar a criar suas próprias trajetórias aí de conhecimento, conectando uma coisa com a outra, ok? É isso aí. Nossa aulinha aqui terminou. Lembra que ainda tem muita coisa para discutir dentro deste mesmo título. A gente se encontra daqui a pouquinho. Namastê para vocês. Tchau, tchau. Clique like.